Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje com o professor Erasmo. Daqui a pouco ele vai estar entrando aqui, se apresentando. Nós vamos falar como ser pai e mostrar também a importância, né, que se tem aí nos estudos. Será que é possível também criar vínculo ensinando o para casa, ainda mais em momentos aí como nós estamos vivendo, né, que todo mundo está estudando em casa, os pais estão aí com essa responsabilidade. Como que é? Será que é isso mesmo? Será que você vai conseguir ser pai e também criar vínculo nesse momento? Ou então é deixar somente para a escola? Essas e tantas perguntas que nós nos fazemos assim todos os dias, né? E às vezes confunde um pouco. Então, na visão do professor Erasmo e também do pai, que ele também é pai, nós vamos conversar sobre esse assunto também. Só esperando ele entrar aqui. Enquanto isso, vocês avisem lá nos grupos, vai no aviãozinho, envia essa live para os seus contatos, para todo mundo participar, porque é um momento assim maravilhoso, né? Vai ser uma conversa muito boa. Boa noite, Júlio, Miriam, Ana. Boa noite. Aí o Erasmo entrou. Já vou enviar aqui o convite para ele. Simone, boa noite. Eu acho que teve algum probleminha. Só um minutinho que ele vai entrar de novo. Me conta a cidade de vocês, de onde vocês estão nos acompanhando. Vamos fazer essa interação aqui. É importante, né? Você falar um pouquinho aí de onde você fala. Olá, Olá, tudo bom? boa noite, bem-vindo. Boa noite. Então, eu E estava aí? aqui comentando aqui com as pessoas, né, que estão entrando, essa importância, se elas, muitos me perguntaram também se seria necessário realmente introduzir essa questão escola dentro de casa, se realmente isso cria vínculo. Então agora vai ser o momento da gente conversar e responder esse monte de perguntas, né? Pelo menos assim, me chegaram algumas e tenho certeza que quem vai nos acompanhar também tem algumas dúvidas. Então eu vou querer que você se apresente, fale um pouquinho aí sobre você. Então, meu nome é Erasmo, eu tenho 38 anos, sou um professor e pai por adoção, né? Vou fazer 2 meses que eu estou com meu filho e, e assim, eu tenho pensado, né, sobre essa questão de que quando a gente ouve, né, que a gente adota, né, que a gente deve evitar a misturar essa questão de escola com adoção em si, né? Mas eu conversando, antes dessa, quando a gente combinou de fazer essa live, eu fui procurar informação com uma psicóloga. O que ela achava disso, né? Perguntei a ela o que ela achava. Eu dei o meu exemplo, em que eu tô, né, que eu né, recebi meu filho, né? Ganhei meu filho, e como que eu poderia agir. Aí até eu fiz uma pergunta aqui, como que a gente pode iniciar esse processo de aproximação, né, de criar vínculo com o filho nesse momento, como que a gente pode agir, né, em relação a esse criar de vínculo e inserir não, assim, ajudar o nosso filho em casa, né? Porque assim, eu estou dizendo quanto professor, eu sou professor e um pai, mas existem pais que não são professores, né?
Mas aí eu conversei com ela e também estudei algumas coisas, aí eu entrei na questão. A gente não pode esquecer que a formação do vínculo é o mais importante nesse caso. Porém, até que ponto só pensar nessa formação de vínculo é importante? Será que eu vou ser negligente com meu filho a ponto de deixar ele a querer aprender, né? Ou assim, ele chega para mim e fala assim, pai, como que se lê isso? Eu não vou ajudar, ou por exemplo assim, você quando ensina o seu filho, ou dá apoio para o seu filho, está para além de ensinar como posso dizer, a questão da educação formal. Você está ali mostrando muitas outras coisas, que mais para frente a gente vai conversar, né? Você não só está ensinando a parte formal em si, mas você está trabalhando com afetividade, você está mostrando para ele que ele pode confiar em você, que quando ele tiver uma dúvida na escola, por você estar ali com ele, dando esse suporte, ele vai ter segurança de na escola chegar para o professor e pedir, né? Porque assim, eu estou dos dois lados. Eu sei que, por exemplo, às vezes eu percebo que uma criança é tímida, tem vergonha de chegar ao professor e falar. Então, assim, quando você trabalha quando você também tem essa questão de não forçar nada. Aí eu até conversei com a psicóloga, ela falou assim, quando você percebe que o seu filho tem capacidade de ir, para que você vai segurar ele? Né? Então, eu pensei assim, eu pesquisei com ela, conversei com ela, ela me deu algumas orientações em relação a isso, e falou assim para mim, se você percebe que o seu filho tem condição de seguir, você vai, entendeu? Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou continuar e não vou, assim, me curvar diante dessa dificuldade que o meu filho tem. Eu não vou ser negligente mais do que ele já sofreu, né? Então, assim, eu penso nessa questão, assim, e eu não estou dizendo que não é importante você criar vínculo com seu filho, mas quando você está do lado do seu filho, apoiando ele nesses aspectos, você está formando vínculo com ele, né? Você está formando esse vínculo. Como a gente já conversou, né? Tinha conversado. Falei assim, eu vou mostrar para o meu filho que ele pode. Aí eu faço uma pergunta para quem está assistindo, ou quem vai assistir depois, né? Que fica gravado. Aí eu faço uma pergunta para você. Nós somos referências para os nossos filhos, né? Nós somos referências. Eu sou referência, você é referência, todos nós somos referências para os filhos. Quando você dá importância a algo ou alguma coisa, o seu filho vai ver que aquilo é importante, não é? Né? Então, assim, quando eu digo para o meu filho que é importante ele estudar para ser alguém na vida, não necessariamente que ele tenha que seguir os meus passos, não necessariamente que ele tenha que ser um doutor, um juiz, etc e tal, mas sim dele saber que precisa de estudar para ser qualquer coisa. Ele pode ser não sei, qualquer coisa, qualquer emprego é importante, né? O que seria de nós se não existisse a pessoa que limpa o gari? O que seria de nós se não existisse a pessoa que trabalha no caixa de um mercado, não é verdade? Então, assim, não importa qual é a profissão, e sim a instrução e a leitura de mundo que ele vai ter, né? Eu acho que isso que é importante. Porque se eu penso em só, assim, criar esse vínculo com o filho, mas só na questão de não oferecer oportunidade para ele dele se desenvolver, né? Desenvolver na parte cognitiva, na questão do aprendizado, né? Nessa questão do aprendizado formal, vamos dizer assim. Se eu não oferecer ele esses recursos, como que ele vai se desenvolver, né? Se ele não está vendo a importância aqui. Por exemplo, o meu filho tem 11 anos e não sabia ler até quando chegou. Agora ele já está sabendo ler.
pequenas palavras, pequenas frases, eu digo para ele assim, aí eu ensino para ele, lê a primeira vez, lê a segunda, lê a terceira. Quando você entender, você me conta o que você leu. Aí eu falei para ele, eu falo para ele assim, isso é ler, quando você lê, você diz para mim a palavrinha e você entende aquela palavrinha, isso é ler. Aí agora o que acontece? Esses dias mesmo ele pediu para eu gravar ele lendo para mandar para minha mãe. Entendeu? Então, assim, ele tá vendo que ele tá conseguindo ler, então ele se sentiu seguro em querer ler, né? Às vezes, agora ele tá pegando, por exemplo, pega o detergente na pia e lê. Ele pega às vezes tem em cima aqui do armário, tem algum biscoito, coisa do tipo, ele pega e começa a ler. Por quê? Ele tá vendo a importância disso. Mas se eu não oferecesse para ele, né? Se eu não oferecesse para ele, e essa questão de... a questão assim, fala assim, o pai que não é professor não... O pai que não é professor não pode ajudar. É claro que pode ajudar. Se você tem uma impressora em casa ou não, por exemplo, uma dica que eu fiz, por exemplo, aqui, com meu filho. Eu peguei o nome dele antigo e o nome que vai ser, né? O nome que vai ser quando a certidão nova sair. Peguei o nome dele e digitei com letra bastão, com letra cursiva, coloquei as famílias que tem dentro de cada... as famílias, né? Por exemplo, B... Vamos supor que é B... vou dar um exemplo, que é Bruno. Aí eu pego lá o B e o N, né? E vou, o Bra, Brebri, Brobru e o Naneni, Nonu, coloquei ali tudinho, colei tudo na parede do quarto dele. Para ele ver, para ele visualizar. Aí no início, quando eu comecei a ensinar ele, mostrar a ele as famílias, enfim, aí o que ele fazia? Corria lá no quarto para ver se lembrava, né? Então, assim, isso assim, eu vi que surtiu efeito. É óbvio que assim, tem hora que ele fala que ele não quer. Aí se eu percebo que também, assim, quando eu percebo que eu estou forçando, um exemplo, né, se eu estiver forçando, eu paro também, deixo também ele respirar. Eu não vou, por exemplo, forçar ele a nada, né? Mas surte efeito sim, entendeu? E se você percebe que o seu filho tem condição de ir, mesmo que você não seja professor, você pode dar apoio moral, você pode dar... Que assim, uma hora ou outra, o pai tem que sentar com o filho para fazer atividade, sendo ele professor, não. Exatamente. Não é verdade? E é interessante que dentro de tudo que você falou, a observação. Porque o primeiro contato que você vai ter com seu filho, também para gerar esse vínculo, é observar. Você vai observar as dificuldades, vai observar o que ele sabe, vai observar o que ele vai trazer para você. Então é necessário que os pais, além assim, acalmem o coração e observe. E a partir dali você vai pensar, porque é coisa simples, então você já achou ali uma estratégia. Pegou o nome e criou ali, colocou as sílabas, coisas assim que ele vai, aos poucos, vai juntando. Então é você criar o ambiente também propício para receber, para ele perceber que ele vai ter uma escuta. Alguém vai falar com ele não como forma de crítica, porque às vezes as crianças têm medo também de ler, porque os pais brigam, né, quando erra, às vezes perde a paciência, não está no momento ali para ensinar, para falar nada. Então é necessário também que os pais tenham esse cuidado e observar qual que é o momento. Da mesma forma que a criança está cansada, fica assim, às vezes irritado em algum momento, os pais também. Então observe, peraí, você chegou do trabalho, está cheio de coisa, pensando um monte de coisa, será que você vai conseguir ensinar a lição de casa de uma forma tranquila? Será que você vai conseguir estudar com seu filho? Então é necessário que você observe também essas questões, porque se você estiver irritado, estiver nervoso, se o seu filho errar uma vogal, acabou. Aí o que vai acontecer com a criança? Ela vai travar. Porque ela não sabe? Não, porque ela tem medo de errar e ser reprimida. Porque as crianças querem decepcionar os pais. Às vezes a criança fica com medo de falar uma palavra e fica pensando, gente, e se eu errar?
Eu me lembro um exemplo aqui, quando eu era criança, o momento assim da leitura, para mim era um terror. Porque era algo assim que os meus pais e a minha tia me ensinavam alguma coisa. Então, quando eu errava, ela falava, menina, eu já falei 1000 vezes. Então, eu não conseguia. Eu já era tímida, né? Eu não conseguia falar porque eu tinha medo de falar errado e ela me xingar por alguma coisa. Então, é necessário você Uhum. entender que você está lidando ali com uma criança que ela está aprendendo. Da mesma forma que você está no primeiro dia de trabalho, você está cheio ali de medo, pensando como vai ser, vai ter alguém para te dar um suporte, então você também precisa compreender essa criança. E esperar dela, assim, o tempo. Você vai observando dia a Uhum. dia. Um passo de cada vez. Não queira assim, ela precisa ler porque ela vai chegar num grupo de amigos e todo mundo lá lê, então eu não quero que ela fique para trás, eu não quero que ela passe vergonha. Gente, não pense assim. Porque é um momento Exatamente. que você vai gerar uma tensão no seu filho, porque a criança percebe, tá? Não pense você que Exatamente. criança não sabe de nada, porque elas percebem. Uhum. O Renato colocou aí que como que quando o vínculo está fraco, como trabalhar a questão da escola. Uma coisa que eu trabalho com o meu filho, com os meus alunos, é o seguinte: todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Eu erro. E a questão toda é assim: eu preciso de entender que, através do erro, que eu consigo encontrar o acerto. Não é? Então, assim, eu não sei tudo. Exatamente. Aí eu falo pro meu filho assim: quando a gente trabalhou a família do Blá, por exemplo, do Blá, BLA. Aí tem 15 palavrinhas pra gente tentar ler. Aí, agora ele mesmo fala assim pra mim: pai, é normal errar, né? Eu falei assim: é normal errar. Só que aí você precisa de prestar atenção para você não errar, mas é normal errar. Eu erro também. E aí volta a questão: como trabalhar essa questão? Na questão assim, eu vou criar o vínculo, mas esse vínculo tá meio balançado e eu preciso de. Uma dica que eu dou é o seguinte: além de você trabalhar com a questão da matéria em si, da matéria da escola, você pode, por exemplo, na internet existem vários joguinhos de você montar com seu filho. Há uma estratégia também de você procurar. Vamos supor que a escola esteja trabalhando alguns animais. Vamos supor que a escola mandou para sua casa, nesse momento de pandemia, a questão de trabalhar os animais, por exemplo. Procura na internet um joguinho que vai falar sobre esses animais, confecciona com seu filho aquele joguinho, ele vai ver que você está com ele fazendo aquilo, entendeu? Você está dando importância para aquilo e trabalha com ele aquilo. E conversar também, né? De conversar. Existem essas questões assim. Aí, por exemplo, eu sei que vai ter os momentos, por exemplo, assim, pode entrar essa questão também que o Renato perguntou. Esse vínculo está meio fraco. Se você está percebendo que não está dando conta, você precisa de pedir ajuda. Aí entra essa questão. Aí a psicóloga virou para mim e falou assim: se você não percebe que o seu filho que você não está dando conta e você não consegue lidar de forma geral com essa situação de ajudar o seu filho, você vai ter que pedir uma ajuda de um professor particular. Mas como que você vai conseguir o professor particular nesse momento de pandemia? Eu não consegui. Até entrei em contato, mas por conta da pandemia, né, eu não consegui. Aí eu ia cruzar, assim, eu não podia cruzar os meus braços e deixar meu filho sem aprender só quando voltasse à escola ou só quando eu encontrasse uma professora, né? Então eu logo pensei e falei assim: não, eu preciso de fazer alguma coisa, não vou me curvar diante disso, eu vou trabalhar. E agora eu tenho percebido tudo isso. Então, assim, essa questão assim, de você dar importância para aquilo, óbvio que eu, enquanto pai e professor, tem hora que a minha paciência às vezes dá uma estremecida. Eu não vou ser hipócrita. Eu sou ser humano, né? Eu sou ser humano, né? Exato. Sou ser humano. O que eu faço às vezes? Começo a trabalhar com ele e tal.
E quando eu percebo que eu tô ficando um pouco ansioso, eu falo assim, agora tenta ler você sozinho. Deixa ele tentar mesmo, deixa ele tentar. Ele começa a falar uma porção de coisas que às vezes não é, aí olha pra mim, aí eu falo assim, não olha pro pai, olha pra folha, olha pra atividade, vê como que funciona. Será que você consegue? Eu acho que você consegue. E vou. E às vezes, quando eu também percebo que não está dando, eu levanto, vou tomar uma água, eu falo assim, tenta aí, meu filho, eu vou tomar uma água ali. Eu vou tomar água mesmo, vou no banheiro, entendeu? E vou, porque assim, é uma estratégia que eu crio, né? Porque assim, eu aprendi o seguinte, que quando você, enquanto professor, se irrita com um aluno, você fala o seguinte, você pede alguém para ficar na turma, vai lá fora no banheiro, dá uma arejada e volta para a sala. Aí depois você conversa com o aluno, fala assim, agora a gente pode conversar? Aí vai conversar para ele, explica para ele que não era assim que agia, etc. Com a mesma coisa você tem que fazer com o filho, né? Ou você vai esbravejar, vai quebrar tudo, ou você vai respirar fundo e vai sair, vai tomar uma água, vai no banheiro, enfim, vai fazer alguma coisa para você dar uma respirada, né? Eu tento fazer isso, porque senão... Exatamente. Teve uma questão aqui com o meu filho, ele assim, ele é muito, eu vou falar genioso, mas tem uma personalidade muito forte. Então, quando eu estava ensinando algumas questões para ele, na época não tinha entrado ainda da pandemia, e eu falava com ele que o resultado estava errado, que ele não tinha interpretado direito, que não era assim, e ele teimava comigo, falando, mãe, é desse jeito. A professora explicou. Aquilo já estava me corroendo assim, você começa, gente, eu estou falando, mas não está entendendo. Aí eu pensei assim, quer saber? Ele precisa viver a experiência de ser corrigido lá na escola. Porque ele vai lembrar de mim aqui, quando ele chegar em casa. Dito e feito, eu falei assim, é isso que você respondeu, tá certo? Tá, tenho certeza. Ok, pode ir para a escola. No dia seguinte ele foi, e quando ele chegou em casa, ele já me olhou assim de lado, eu não perguntei nada não. Falei assim, na hora do para casa eu vou olhar o caderno. Quando ele foi a hora do para casa, eu peguei o caderno dele, aí a professora foi e colocou uma observação e pediu para ele consertar. Eu falei para ele assim, o que aconteceu nessa resposta? Ele, mãe, a senhora tinha razão. Realmente eu não tinha compreendido. Então nós podemos também evitar transtornos, sabe, conflitos, para a criança perceber o que nós estamos falando e perceber também que o momento que ela está lendo, às vezes ela pode interpretar de uma forma errada ou então equivocada. Foi o que aconteceu. Então e outra coisa também, eu falo muito assim voltado para as mães, porque às vezes as mães pensam assim, mas eu vou deixar ele levar para casa errado. Aí a professora chega lá e vai corrigir, vai achar que eu não acompanho para casa. Gente, por favor, para de pensar isso. Porque é uma forma que você tem do seu filho enxergar ali o que está acontecendo. Porque ele vai olhar e falar, olha, minha mãe falou comigo, minha mãe tinha razão. Então eu precisava ter realmente me atentado a essas questões. Então é necessário você também não querer que o seu filho seja um para-casa perfeito. Às vezes o menino, já aconteceu aqui também, né? A gente orienta pouca cola, aí faz aquela maçaroca, aquilo ali você pira, né? Falei, ok, vai assim, tá bom assim? Ok. Chega na escola, a professora fala, use pouca cola. Então ele vai olhar assim, não, minha mãe já tinha falado isso. Porque às vezes os pais não permitem que a criança descubra esse erro na voz do professor, e aí fica aquele conflito. Nossa, minha mãe não deixa eu fazer nada, para casa é meu. Então, exatamente. Então é necessário você abrir o coração também, o entendimento que os pais não precisam ser esses perfeitos. Ai, o do meu filho é impecável. Gente, a letra do meu filho é de acordo com o grau de esforço que ele tem. Para que eu vou exigir uma letra perfeita se nem a minha é tão linda assim? Então, o que eu falo sempre com eles, espera aí, você consegue ler o que você escreveu? Simples assim. É isso aí. É o que eu falo. Desgaste, evita o desgaste. Então, o meu filho, por exemplo, tem uma letra linda, só que não sabia ler uma vírgula. O que adianta? Não é? Aí eu falo para ele hoje assim, filho, você precisa de escrever de forma que você entenda, mas tem que ser mais ágil. Também, não pode ficar desenhando muito a letrinha, porque senão você vai ficar para trás. Você tem que ser um pouquinho mais ágil na hora da escrita.
Aí ele fala assim, pai, mas a minha letra vai ficar feia. Eu falei assim, não importa. O importante é que você leia e você entenda o que você está lendo. Se você está lendo, isso que importa. Né? Aí ele vai e tá evoluindo. Assim, ele vem evoluindo bastante em relação a essa questão assim, eu tive que ensinar ele, sabe, Sinara, a questão de sentar e colocar a mão na folha para segurar a folha não andar, sabe? São coisas assim que eu tive que, igual mesmo que a gente ouve, quando a gente recebe nosso filho, quando o nosso filho nasce por adoção, a gente tem que começar a ensinar ele como se ele tivesse 1 ano de idade. Exato. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. O Vinícius perguntou se ele podia fazer uma pergunta. Se ele tiver ainda, ele pode fazer que a gente responde. Uma outra pessoa perguntou aqui que eu não sei, que se ele me ajuda nos afazeres de casa. Com certeza eu ponho ele para me ajudar as coisas. Sempre ponho. Isso faz parte de instrução também, né? Eu ajudo ele a... Eu peço ele, por exemplo, hoje no jantar eu falei assim, eu não janto, né? Aí eu fui arrumei a comida dele, falei assim, depois você ajuda o pai, você lava o seu pratinho e guarda, tá? Porque o pai tem que conversar hoje com a tia lá na live e preciso de que você me ajuda. Ele foi, não reclamou, né? Às vezes ele pega, lava a varanda, o quintal, enfim, ele sempre me ajuda. Mas voltando aqui nessa questão, essa questão de, como eu falei, né, que quando o pai senta com o filho para ajudar as atividades, ele está ajudando para além da questão só educacional, né? Ele tá ensinando de forma global na questão de se sentir pertencente a alguém, de se sentir pertencente a uma situação, né? Então são todas essas questões que os pais também precisam de entender. Não importa como que vai ser essa questão de vamos supor, se eu vou ser um perfeito professor, né? Não importa, se você não é professor, você não tem que se importar se você é professor, mas sim de mostrar para o seu filho que é importante, de dar valor a isso, né? Eu acho que esse é um caminho muito, muito importante de se manter assim com o seu filho. Perguntaram aí acima, acho que foi o Renato, sobre a questão quando o filho se nega a estudar, né? Então, é necessário também que dentro da casa tenha, assim, horários, né? Regras quanto a isso. E os pais compreenderem que tem o horário de videogame, tem o horário da televisão, tem o horário que vocês vão fazer alguma coisa ali. Não é aquela coisa sargento, tá, gente? Bateu ali, vamos embora fazer. Não, é aqueles combinados dentro com a criança. Eu gosto muito de falar assim, filho, o que você gostaria? E ofereça alternativas de 2 às 3. O que você gostaria de fazer de 2 às 3? Jogar no celular, assistir um filme ou estudar? Aí ele vai escolher. Então, geralmente, por último, fica estudar, né? Então, dentro desse horário, que foi o que ele colocou ali, ele vai precisar executar aquilo que ele falou. Por quê? Fica uma coisa assim, um combinado, que você vai ensinar também a criança a ter palavra naquilo que ela está fazendo. E responsabilidade, é isso aí. Responsabilidade. Então, tudo isso gira em torno do vínculo. Você já está ensinando outra responsabilidade para o seu filho. Peraí, eu me comprometi com esse horário. Da mesma forma que jogar a bola é importante de 2 às 3, estudar também de 4 às 5 é importante. Então, você vai priorizar todas as atividades do seu filho. Então, ele vai ter esse horário. Ah, mas e se ele não quiser fazer? Então, explica como que a gente aplica a consequência. Não é castigo, tá, gente? Eu não gosto dessa palavra castigo. Castigo remete à raiva. Você ficou com raiva ali, agora eu vou castigar aquela pessoa. É consequência. Quando você chega atrasado no seu local de trabalho, você perde ponto ali nas suas horas, é descontado no seu salário, alguma coisa acontece. Então, é consequência porque você chegou atrasado. Se o filho está demorando demais, sabe, enrolando para começar a fazer atividade, então você vai marcando o tempo. Então, ele vai precisar repor esse horário no horário ali da escola, do videogame. E a criança, ela recebe isso com muita atenção, porque elas não querem perder o momento ali do videogame. Então, você ensina para ela também que quanto menos
quando mais concentrada ela estiver ali fazendo, ela vai perceber que ela vai acabar muito mais rápido e vai aprender, vai ter um conteúdo em si sendo aplicado. Não é você falar assim, você vai estudar agora, e a criança está ali vagando, né? Mas quanto tempo eu vou ficar aqui? E às vezes ficar ali 20 minutos para ela é uma tortura. Então é você construir, ter essa noção assim de horário, com essa regra clara e objetiva, para a criança também seguir essas regras. E elas gostam, tá? Elas gostam desses combinados. Às vezes os pais, eu falo por experiência própria, às vezes a gente quer burlar esse horário, fala assim, não, agora não, deixa um pouquinho. Não, mãe, eu preciso cumprir esse horário. Eles falam isso comigo, eu falo assim, então tá bom, aí eu tenho que cumprir com eles. Então eu vou lá e faço. Então é necessário, e você vai perceber que vai ser um momento gostoso. Não vai ser aquele momento assim que você está estupidamente com raiva, que está sofrendo ali com aquela situação. Tem outra pergunta aqui. Quando a criança tem uma resposta agressiva, quando você nega ou dá uma ordem, qual a maneira correta de trabalhar isso? De modo que ela entenda ou obedeça. Tem um filho adotivo de 12 anos. Pode responder, Asma. Como foi a pergunta mesmo? Quando a criança tem uma resposta agressiva, quando você nega ou dá uma ordem. Qual a maneira correta de trabalhar isso? Eu não sei se eu diria que é correta, porque quem sou eu para dizer como que um pai vai agir com o filho? Mas assim, como eu agiria, né? Como eu costumo agir. Eu sempre, quando me faz uma pergunta ou age de uma forma agressiva, eu logo pergunto, faço a seguinte questão. Isso que você está fazendo é certo? Pergunto assim mesmo, sabe? O que você está fazendo é certo? Você já percebeu o que você está... É certo? É legal fazer isso com o pai? Pergunto, né? Eu estou fazendo algo para você estar agindo dessa forma? Aí para e pensa. Às vezes responde que não é certo. Às vezes não fala nada. Mas quando eu faço uma pergunta em seguida, logo passa a refletir. Né? Para e começa a refletir. E aí eu sempre penso assim, que nós temos um combinado aqui que eu sempre falo. Quando a gente se sentir, vamos supor, que aconteça alguma coisa, alguma divergência, e depois a gente precisa de fazer, entre aspas, pazes, a gente tem que pedir desculpa, dar um beijo e dar um abraço. Esse é o combinado. Tem que ser assim, entendeu? Passa o tempo. Aconteceu algum episódio, deixo pra lá, esqueço. Eu vou fazer as minhas coisas. Quando passa o tempo, chega pra mim e fala assim, pai, aí eu falo assim, precisa de fazer alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. O que precisa de fazer? Aí vem pra mim e pede desculpa. Aí fala, tá faltando mais alguma coisa. Vem me dar um beijo, me dar um abraço. Então, assim, isso já é uma forma também de mostrar que eu estou aqui independente de qualquer coisa. Você me tratou mal. Eu fiquei chateado. Fiquei muito chateado. Não faça isso comigo de novo. Mas eu estou aqui. Né? Eu estou aqui, independente de qualquer coisa. E eu sempre ponho mesmo ele para refletir. Eu ponho os meus alunos de 5 anos para refletir. Sabe? Não é refletir, não é no sentido de refletir de punição, e sim no sentido de pensar o que eu estou fazendo, é correto fazer? É legal fazer isso? Né? Então, eu coloco assim, e tem surtido efeito. Né? É óbvio que tem hora que eu posso até alterar um pouco a voz, mas eu percebo que eu estou alterando a voz, eu paro. Até esses dias, virou para mim e falou assim, pai, mas por que você está falando alto? Né? Falou comigo, né? Porque assim deu uma subida. Aí eu fui e falei assim, então tá bom, desculpa eu ter falado alto, mas você que está fazendo coisas para que eu fale alto, para ver se você ouve. Porque eu já falei baixinho 3 vezes, você não ouviu. Aí agora eu tive que aumentar um pouquinho a voz para ver se você ouve. Aí eu vou dizer para você que isso é certo? Eu não sei. Como eu falei, eu sou ser humano. Eu estou em uma constante aprendizagem de ser pai, né? Eu estou aprendendo a ser pai. E é óbvio que eu vou errar, mas eu tento acertar mais do que errar. E aí voltando, aí essa é mais ou menos essa questão, né? De que quando ele faz alguma coisa que eu julgo não ser correta ou com agressividade, eu coloco ele para refletir sobre. Eu estou fazendo certo? É certo fazer isso? Se eu fizesse isso com você ia gostar? Aí logo para e pensa. Né? Eu acho que a melhor coisa que tem
assim, eu vou dizer assim, não existe nada assim que eu possa dizer assim que ele é uma criança super tranquila, super tranquilo. É óbvio que vai ter tem horas que ele testa a minha paciência, por exemplo, assim, eu falo que é como você falou, que nós estamos combinados aqui. Existe a hora para jogar no celular, existe a hora para soltar pipa, existe a hora para poder assistir TV, existe a hora para a gente sentar e estudar. Entendeu? Existe a hora. E é sempre na parte da manhã, né? A parte da manhã, tomamos nosso café, a gente faz algumas coisas, é a hora ali de sentar e fazer atividade. Aí eu falo assim com ele, eu quero que você tenha a mesma dedicação na atividade que eu vejo você jogando, que eu vejo você assistindo TV, que eu vejo você empinando pipa. Eu quero ver a mesma dedicação. Porque de todas essas coisas aqui, a mais importante é você aprender isso daqui. As outras coisas são coisas para você se divertir. Mas assim, você precisa disso daqui. Isso aqui é o mais importante. É óbvio que é aquilo assim. No início eu pegava mais leve. Agora eu estou percebendo que ele está evoluindo, eu estou dando outras oportunidades. Aí, como eu falei, para os pais que não são professores, que querem criar nos filhos esse desejo de aprender, é criar um ambiente alfabetizador, vamos dizer assim, né? Que na escola nós criamos, esse é o ambiente, que é cartazes para tudo quanto é lado, são coisas coloridas para chamar atenção, para poder que ele se sinta, que ele comece a criar a curiosidade, né? Despertar na criança a curiosidade. Então, assim, chegar no quarto mesmo, colar bastante cartazes ali, se a criança ainda não sabe ler, famílias silábicas, enfim, eu fiz isso no quarto do meu filho, entendeu? Colei vários lá mesmo, tá lá, coladinho lá, para ele poder sentir que, que legal. Agora o que acontece? Às vezes ele vai pro banheiro, tomar banho, aí pega um negócio lá debaixo do shampoo, por exemplo, e fica, pai, que letra é essa? Essa letra com essa letra faz que som? Então, assim, poxa, meu trabalho, é óbvio que muitos vão dizer assim, mas ele é professor. Tá, eu sou professor, mas essa questão, assim, eu tenho didática, porque eu estudei, né? Mas, assim, o pai não precisa necessariamente de ter essa didática para poder criar esse ambiente alfabetizador. É mostrar a importância. Aí, conversando com a psicóloga, ela falou assim para mim, que quando você estuda com o seu filho, você observa questões que quando as aulas voltarem, por exemplo, você vai observar uma determinada questão que o seu filho apresenta. Você chega para o professor depois e vai falar assim, professor, eu percebi isso assim assado no meu filho. Você já percebeu isso? Ou até mesmo, quando você percebe, não fala nada para o professor vai chegar assim, pai, mãe, eu percebi isso no seu filho. Você já observou isso? Ou até uma questão mesmo de ser encaminhado para um psicopedagogo, ou ser encaminhado para um neuropsicopedagogo, um neurologista, enfim, são questões assim, que quando você está ali junto com o seu filho, não precisa de ser professor, para você observar essas questões, que você vai juntar com o seu professor, com o professor, e vocês vão chegar junto ali num acordo, e vocês vão ver que legal que a gente chegou nesse ponto, né? Eu acho que é bem importante, assim, essa presença, o filho sentir que você está dando a presença para ele nessa questão, né? Nessa questão de, né? É interessante quando você cria, né, uma estratégia ali. Você me fez lembrar quando meu filho também estava nesse período de alfabetizar. E a gente falava com ele assim, olha, você já começou a juntar as sílabas e já sabe as palavras, já está desenvolvendo isso aí. Então, quando nós saímos na rua, toda palavra que você lê, você vai ganhar um ponto. E depois, ao término assim, de 10 palavras lidas na rua, isso assim, durante a semana, nós vamos comemorar. E ele ia assim, prestando atenção em tudo. E aí, às vezes eu esquecia de falar com ele, nós vamos sair hoje, tá? E ele falava, mãe, a primeira palavra que eu li, nós moramos próximo ao Ceasa, então tem a placa, né? As letras garrafais, assim, enorme, no gramado. Então, quando ele leu, nós estávamos parados no semáforo, aí ele falou, mãe,
ceaça. Ele falava assim, ceaça. Eu falei, filho, você leu. Aí ele, eu li, mãe, ceaça. Ele ficava, ceaça, ponto pra mim. E ele falou assim, anota aí, mãe. Aí você fala, aí alguns podem pensar, não, mas ele leu ceaça. Gente, é ceasa. Aquilo ali pra mim foi maravilhoso. Então, aos poucos ele vai errar o som da palavra, ok, entende o esforço que ele está tendo em querer falar, em querer ler direito. Então, você vai colocando aos poucos ainda esse som. E comemorar todo o esforço dele. Assim como você, por exemplo, uma criança na educação infantil faz um rabisco qualquer e diz para você assim, isso daqui é um passarinho, é um rabisco, uma coisa que sem eira nem beira. Você fala assim, que lindo, que passarinho bonito, faz mais. Você vai dar estímulo a ela para ela querer fazer mais. Se, por exemplo, se o seu filho disse ceaça ao invés de ceasa e depois entender que o S entre duas vogais tem o som de Z, isso é uma outra questão que ele vai entender depois, né? Isso. Por exemplo, o meu filho, quando ele vai escrever alguns textinhos ele já escreve alguns textos, ele está começando a entender toda a lógica de uma estrutura, né, de uma frase. Aí, por exemplo, ele vai escrever, troca o Z pelo S, o C pelo o S, enfim. Mas aí isso é uma questão ortográfica que, a partir do momento em que ele começar a ler, ele vai entender que existem palavras que se escrevem com S, tem um som de tal e assim por diante. Essa é uma outra questão. Mas assim, a gente comemora o tempo inteiro. E até mesmo ele, por perceber, né, como eu já falei, perceber que ele já está lendo, ele está se esforçando a cada vez mais a pegar. Aí eu combinei com ele o seguinte, aí ele sempre assim, eu tinha um computador aqui que estava meio jogado, meio de lado, assim, um notebook que não estava funcionando direito. Ele desligava, enfim. Aí ele foi e falou assim, pai, deixa eu brincar com ele? Eu falei assim, deixa. Mas você vai ter que usar também o Word para digitar algumas coisas do que você tem aprendido. Aí falei com ele hoje assim, vamos fazer o seguinte agora. Assim, quando ele chegou, eu li para ele um livro, que era Daniel Vira Porco Espinho, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, você já conhece todas as famílias que estão nesse livro aqui. Agora eu quero que você pegue esse livro e vá começar a tentar ler. Da mesma forma que você pede para mim que se pode brincar com o celular. Da mesma forma que quando você pede para mim que você vai usar a televisão. Assim, você também precisa desenvolver outras coisas. No início, eu vou dizer para você que era assim, caótico quando a gente sentava para estudar, porque era aquela questão de que eu precisei de ensinar ele como sentar para estudar, segurar a folha, prestar atenção ali. São coisas que eu faço com os meus alunos de 5 anos, de 4 anos na educação infantil, eu tive que fazer com meu filho de 11 anos de idade, que tem dificuldade ainda em ler e escrever, né? Mas assim, eu já percebi toda essa evolução dele, toda essa questão de que uma coisa que a gente não pode esquecer é que qualquer ajuda é bem-vinda para alfabetizar o filho ou na parte mesmo de incentivar ele a ter vontade de querer aprender. Né? Então, qualquer coisa que você fizer com ele é válido. Por exemplo, de você sentar com ele para assistir um filmezinho no YouTube que vai falar sobre alguma coisa de aprendizagem que você percebe enquanto pai que vai servir para ele na escola. Que seja de 5 minutos. Eu acho que é válido. Né? É válido. Você não é professor, mas você pode sentar com ele e falar assim, filho, vamos assistir esse vídeo aqui? Cantando a musiquinha tal, que vai aparecer a letra tal, ou a família tal. Enfim, sabe? Eu acho que qualquer coisa que você faça para ajudar o seu filho nesse momento de pandemia, que a gente não tem que ficar... você tem que ajudar o seu filho. Tem que ajudar, né? Infelizmente, assim, se você é professor ou não é professor, você vai ter que ajudar o seu filho, ou você vai estar sendo negligente com ele nessa questão de ajudar, de ensinar. É óbvio que uma pessoa que estudou em relação a seu professor, vai ter uma facilidade. Mas, assim, existem vários videozinhos, como eu falei, no YouTube, que ajudam. São professores que fazem vídeo, que vão ajudar você, né?
ajudar o seu filho. Eu acho que assim, só mesmo se for uma coisa assim muito gritante, se você, por exemplo, tiver um filho que naquele momento que ele chegou, ele não está aberto a aprender. Se ele não estiver aberto a aprender, você não vai forçar a criança, óbvio que não. Ninguém está aqui falando, a gente deixar bem claro para depois não dizer que a gente está conversando e incentivando aos pais obrigarem as crianças a aprender. Não, ninguém está falando isso. A gente só está dizendo que qualquer coisa que você venha fazer para ajudar o seu filho é válida. Nesse momento de pandemia, então, é muito importante, entendeu? Sim, inclusive, assim, complementando, é gerar esse ambiente. Porque quando voltar às aulas, os pais vão precisar ensinar o para casa, todos os dias. Uhum. Então, vai precisar ter esse momento, é você criar esse ambiente onde a criança pode, sim, errar, que você vai corrigir esse erro, o erro de hoje. Eu sempre falo com os pais o seguinte: quando o seu filho errar uma palavra, ou fazer alguma coisa que não deveria, né, desobedeceu, enfim, você precisa corrigir o que aconteceu hoje, não com base das vezes passadas. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, todo dia você fala a mesma coisa, todo dia você erra a mesma palavra, todo dia você faz a mesma pirraça, enfim, qualquer coisa. Porque a criança vai receber isso não como um sinal de alerta que ela precisa prestar atenção, mas ela vai receber de uma forma, peraí, então eu sou ruim mesmo. Se eu sempre faço os mesmos erros, eu sou terrível, não vou aprender. Então já gera também aquele bloqueio. É necessário você, peraí, fez alguma coisa que lembrou a semana passada, corrige o que aconteceu hoje. Não é você ficar remoendo, você leu isso aí mais de 1000 vezes e está errando a mesma palavra. Não, porque o dia hoje é diferente. Talvez ele não está tão assim voltado, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa, ele está pensando outras coisas. Então é necessário você criar realmente um ambiente para que ele goste também, perceba o quanto ele é capaz de evoluir. Enquanto ele é capaz, através do esforço dele, a criança gosta. Essa técnica também de gravar ele lendo, eu uso aqui também com os meus filhos, e quando eles percebem, quando começou, e 3, 4 semanas depois, essa evolução, eles falam, nossa, como eu melhorei. Então, assim, eles precisam perceber que eles estão evoluindo. Não é somente você falar assim, tá vendo? Você leu muito bem, você está lendo muito bem. Não, mas eles precisam também descobrir o quanto eles são capazes. Porque, às vezes, dentro de aconteceu alguma coisa, né? Antes deles chegar na sua casa, que a autoestima deles não tinha. Eles pensavam assim, eu fui pro abrigo porque eu não sabia ler, por isso que meus pais biológicos me abandonaram. Então, eles vêm com várias questões que eles precisam ser trabalhados. Precisa ter esse olhar, né, de realmente observar o seu filho. E ter esse olhar assim, não é você observar com aquela neura, né, de falar assim, nossa, eu preciso fazer meu filho. Ele fez isso, ele falou aquilo, ele agiu dessa forma. Não é assim. É você observar como forma assim, peraí, eu estou conhecendo o meu filho e a partir desse momento que ele apresentar algumas questões, se eu não souber lidar com elas, peço ajuda, peço socorro, mas também estou aqui para apoiar, para incentivar. Os pais, eles não podem ser... Nós aprendemos de uma maneira errada, né, com a criação dos nossos pais, e também a gente entende também o tempo, que às vezes essa maneira de corrigir, sempre apontando o erro, frisando o lado negativo, parecia para eles que era uma coisa boa, só que na verdade não é. Então, nós precisamos, sim, corrigir ali o que precisa ser corrigido e incentivar, mostrar o lado positivo. Porque, às vezes, dentro dessa negatividade, toda criança aceita. Bom, peraí, ele está achando que eu sempre falo que eu não sei nada, que eu não dou conta, que eu errei. Então, é realmente isso. E só piora a situação. Então, porque gera aquele bloqueio, a criança se fecha. Como que ela vai tentar, sendo que alguém já vai falar que ela sempre erra? Ela não vai ter esse estímulo, né? Ela não vai nem querer tentar de novo. Exatamente, porque assim, os filhos, os pais, né, por adoção, além de estar ali com os filhos na questão de ensinar, de criar vínculo e etc., você tem que mostrar para ele, assim, você tem que trabalhar a autoestima, né? Essa autoestima tem que trabalhar. E você valorizar o esforço, você valorizar
essa questão de só de se dispor a sentar para poder tentar aprender já é uma coisa muito grandiosa, que você precisa de enfatizar para o seu filho. Fala assim, filho, só de você estar tentando já é muito importante. Mesmo que você ainda não consiga, uma hora você vai conseguir. Ainda que você não consiga, uma hora você vai conseguir. E mostrar para ele que ele é capaz, sim. Que ele é capaz, que ele é capaz, que ele vai conseguir. Que assim, na psicologia explica que o eu se faz através do que o outro me diz, não é? Então, assim, é óbvio que se a gente for pensar assim, eu não vou ser o que o outro está dizendo que eu seja. Mas só que, assim, a psicologia, de um modo geral, o meu eu vai se fazer através daquilo que o outro me mostra que eu sou, né? Então, se você me mostra que eu sou capaz, se você me mostra que eu tenho capacidade, apesar da dificuldade, eu vou conseguir evoluir, né? Eu vou evoluir, né? Essa questão que você disse, por exemplo, assim, de criação, sim. Eu e meus irmãos, eu tenho, né, sou eu do meio, tenho a irmã e o irmão. Os meus pais, por questões, né, da época, enfim, eles não estudaram muito. Estudaram pouquíssimo. Então, assim, eu, meu irmão, minha irmã, nós tivemos que aprender as coisas meio que na marra, assim, por conta nossa, né? Porque a gente não podia contar muito com o auxílio dos pais, né? Dos meus pais, assim, porque eles não tiveram essa instrução. Mas o que eles fizeram foi de nunca negar a gente a oportunidade de estar na escola, de estudar, né? E isso nos ajudou. Então, assim, o meu pai, é um exemplo, o meu pai e minha mãe nunca assim, sentou com a gente necessariamente para fazer uma atividade de casa. Era minha irmã que me ajudava, enfim. Mas eles mostravam para a gente, através de conversa, através de algum momento ali que era importante fazer, que era importante para o nosso futuro, que era importante, né? Óbvio que não era toda hora, né? E é isso, assim, quando você mostra essa importância para o seu filho sobre essa questão de aprender, não só aprender a questão de escola, mas aprender o mundo, enfim, né, o mundo todo, aprender todas as questões que a gente está falando nessa questão de aprender sistematicamente a escola, né, relacionada à escola, mas quando você mostra para o seu filho toda essa questão de aprender o mundo, de observar, de entender, de interpretar, você vai estar ali, mesmo que você não seja um professor, e mesmo que você seja um professor e também tenha suas dificuldades, que o professor não sabe de tudo. Esses dias mesmo foi muito engraçado. Tinha uma menina aqui ajudando aqui, eu sempre peço ela para vir dar uma ajuda aqui em casa, uma colega minha, dar uma ajeitada na casa. Aí eu estava fazendo a lição com meu filho. Acho que até comentei com você, se eu não me engano. Que tinha uma palavra, essa palavra era um instrumento, que agora eu me esqueci qual é o instrumento. Aí eu olhei assim, aquela palavra, eu não entendi aquela palavra. Aí ele foi e falou assim para mim, pai, isso é um instrumento, que é um instrumento parecido com tambor, alguma coisa assim. Aí ele falou, pai, isso é um instrumento. Eu falei assim, sério que isso é um instrumento? Falei assim, eu vou pesquisar. Aí a menina foi e virou e falou assim, é sim, um instrumento. Aí eu virei para ele e falei assim, você viu, meu filho, eu aprendi com você. Eu não sabia. Eu tinha esquecido, sei lá, se eu não sabia, se eu tinha esquecido, enfim. Eu mostrei para ele assim, falei assim, viu, você também me ensinou. Eu não estou aprendendo sozinho, né? Você também me ensina. E ensina a gente mesmo, né? A gente enquanto pai, mãe, enfim, independente de ser na questão de escola, a gente aprende com o filho o tempo inteiro, assim como eles aprendem com a gente, né? É a evolução, né? Então, assim, eu mostrei para ele também, e os pais também mostrarem para os filhos a importância de que, eu também estou aprendendo com você. Sim. Mesmo que às vezes ele nem esteja me ensinando nada, mas eu falo assim para ele, também estou aprendendo com você, filho. Porque assim, aí ele vai sentir mais assim, eu sou importante para você, meu pai. Eu sou importante para você, minha mãe, né? Eu acho que isso é bem interessante de se trabalhar dessa forma, né? Eu acho que é bem importante.
Olha só, nós temos 5 minutos, eu só vou falar assim rapidamente, tem um comentário aqui do Maurício, que ele fala assim, o que vocês acham de cada avanço da aprendizagem das crianças, dar pequenos prêmios como incentivo? É necessário você, assim, não é uma troca, tá? Aprendeu a ler, ganha R$ 100. Aprendeu Uhum. a escrever, aprendeu matemática, ganhou 50. Não é isso. É você comemorar. É diferente. Então, você comemorar, gerar aquele, sim, aquela importância, né, para aquele aprendizado. Então, não é você falar assim, filho, hoje, se você fizer o para casa todo, nós vamos tomar sorvete. Então, ele pode virar para você e falar assim, não, eu não quero sorvete, eu não quero fazer o para casa. Como que Uhum. você vai fazer? Como que você vai reagir? Vai gerar uma raiva e o negócio não vai ficar bom. Então, não é você fazer aquela troca, tá? Mas sim comemorar de uma maneira legal, como cada incentivo, cada conquista que você tem aí, você comemora, você fica feliz. Hoje é um momento especial aqui. Você alcançou um objetivo. Então, você vai mostrar para o seu filho a importância também de comemorar os avanços, né? As conquistas, porque é necessário. E, enfim, nossa live está chegando ao fim, né? Então, assim, o Passou assunto rápido. passou muito rápido. Então, Erasmo, dê aí, faça as suas considerações finais para esses pais que estão aqui e futuros pais também. Eu vou ser bem sucinto, eu vou dizer que, assim, independente de que se você é professor ou não é professor, não desista e não se curve diante das dificuldades e não seja negligente essa questão, né? Então, assim, independente do que acontecer, você esteja ali do lado do seu filho, apoiando, mostrando para ele que é importante, dizendo para ele que não, que assim, independente do erro que ele tiver, ele é capaz. Enfim, nessa questão, acho que isso é muito importante, dizer para o filho que ele é capaz, independente de qualquer coisa. E quero agradecer você pelo convite da gente conversar sobre isso, né? Deixar bem frisado que não é que a gente não está dizendo que vínculo não é importante, mas essa questão de ensinar também é criar vínculo, porque você mostra toda essa questão da importância da afetividade, do amor pelo seu filho, né? Eu acho que isso é. Vou deixar essa mensagem. Exatamente. O vínculo e a educação, o vínculo e você disciplinar, eles andam juntos. Não tem como você criar vínculo e não enraizar para outras questões. Então, assim, isso é vínculo, é cuidado, é você se preocupar com Exatamente. o outro, é você mostrar para o seu filho o quanto que ele é importante e o quanto que ele está evoluindo dia após dia. Então, se você precisar de ajuda, o Erasmo deixa aí o IG dele aí, segue ele, para mais informações, então conversa, pode deixar a sua pergunta aqui, compartilha essa live também para os seus para outros pais, né, para outros pais, porque é importante. Exatamente, Mesmo esclarecer, né, porque são tantas questões, esse medo, peraí, eu vou querer ser o professor do meu filho? Não, você não vai ser professor, você vai ser o incentivador do seu filho. exatamente. Incentivador. Eu me lembro assim, que quando tem apresentação na escola, as crianças olham para quem? Para os pais. Porque é ali que está quem eles querem que assiste ela. Pode estar cheia a plateia, mas se o pai e a mãe não estiver ali, para ele não tem Uma outra. coisa, a referência dos filhos são os pais. Se você se Exatamente. mostra, né? Se você se mostra interessado naquilo que ele faz ou naquilo que ele vai vir a fazer, já é um ponto enorme para ele evoluir. Vai ter dificuldade, mas aí já é um passo que você já vai ter, né? Exatamente. Então, agradeço a todos aí pela presença, muito obrigada e vamos fazer outras, tá? Tem gente aqui comentando quando é que vai ser a próxima live, vamos ter mais, ok? Então, até a próxima. Boa noite, obrigada. Tchauzinho. Tchau, obrigado você. Tchau.